Você fez faculdade, se esforçou e não consegue ganhar dinheiro? Eu sei bem o que é isso. Essa aula é para quem está frustrado, se sente frustrado e quer descobrir e corrigir os erros que impedem de ganhar dinheiro como engenheiro, arquiteto e designer de interiores. Essa aula não é para quem tem postura de vítima, não é para quem se sente paralisado e não está a fim de agir. Essa aula também não é para quem acha que já aprendeu tudo na faculdade, que já está pronto para o mercado de trabalho e que não tem mais para onde evoluir. Essa aula é para quem quer descobrir os erros que impedem de ganhar dinheiro como engenheiro, arquiteto ou designer de interiores. Então pega papel e caneta que nós vamos fazer um checklist. Eu sou Elisa Nunes, engenheira, arquiteta, paisagista, com mais de 3 décadas de experiência no mercado, idealizadora do método Viver de Reforma. E eu estou aqui para te ensinar como você vai corrigir esses erros. Daqui a pouco eu também vou falar sobre um assunto muito importante que diz respeito à postura do profissional no mercado. Então fica comigo para não perder nenhum detalhe. Já pegou papel e caneta? Então vamos nessa. Um dos erros que as pessoas cometem é achar que elas fizeram faculdade e que elas não têm mais absolutamente nada para aprender e que elas já estão prontas para o mercado de trabalho. Só que elas deixam de considerar que o conhecimento passado na faculdade realmente ele é muito profundo, ele é muito técnico, mas ao mesmo tempo ele é muito amplo. E ele deixa a desejar na parte prática. Agora, se a gente fosse aprender a parte prática na faculdade, a gente ia ficar lá anos a fio. Então é por isso também que existem as especializações, as pós-graduações, que o profissional sai da faculdade e ele vai se especializar naquela área que ele escolher. A maioria dos professores, eles estão focados em te ensinar a teoria, porque a teoria é a base. Com o conhecimento teórico, você vai estar apto a resolver os problemas na sua vida prática. Quais são esses problemas? São as demandas dos clientes com as suas casas, com as suas empresas, com os seus apartamentos, com os seus estabelecimentos comerciais. Na aula passada, eu falei sobre a importância do profissional que sai da faculdade focar. O que ele precisa fazer? Ele precisa escolher qual a área que ele vai atuar. Porque senão ele começa fazendo uma loja aqui, uma casa ali, uma reforma de apartamento lá, aparece um projeto estrutural para ele fazer, ele resolve se aventurar a fazer o projeto estrutural. E aí o que acontece? Ele não fica bom em nada, não consegue absorver, se desenvolver profundamente em nada. Então, é muito importante que o profissional tenha foco e se especialize naquele assunto, para ele ficar muito bom naquilo, para ele se tornar um verdadeiro especialista. Aí você pode estar pensando, mas Elisa, tem muita gente que deixa a teoria de lado e corre para a prática. Eu sei, isso acontece. O que o cliente faz? Ele foca nessa questão e contrata o pedreiro, o azulejista, o eletricista, o mestre de obras, sem ter um acompanhamento técnico. Ok, esses profissionais, eles têm a prática para executar o trabalho, mas eles não têm o conhecimento teórico para poder colocar em prática o gerenciamento dessa obra. É aí que a gente tem que explicar para o cliente a importância do nosso trabalho, porque nós sabemos gerenciar a obra, fazer um bom planejamento, um orçamento que não vá explodir o valor da obra, cuidar
do prazo para que essa obra não atrase e não gere estresse e insatisfação no cliente. E esses profissionais que têm a prática para executar os serviços, infelizmente, eles não têm a teoria para colocar em prática o gerenciamento dessa obra. É aí que o nosso trabalho é tão importante. E a gente tem que explicar para o cliente que, no nosso caso, isso não é custo, isso é investimento. Quer um exemplo? O seu cliente está lá na obra com todo esse pessoal trabalhando. Eles podem não pedir o material na quantidade certa, podem pedir a mais e aí gera um gasto a mais. Eles podem estourar o prazo da obra porque eles não têm a visão geral de como uma obra funciona, eles não sabem fazer um planejamento físico, um cronograma físico. Eles podem pedir o material em cima da hora e aí o seu cliente vai comprar esse material no primeiro depósito que ele encontrar, às vezes pagando muito mais caro. Eles podem pedir esse material com atraso na obra e aí a equipe vai ficar lá parada, de braços cruzados, esperando o material chegar. Tudo isso é dinheiro jogado fora. Então a gente tem que explicar para o cliente a importância do nosso trabalho, o quanto a gente pode economizar para ele, fazendo um mapa de cotação com antecedência, escolhendo no mercado o fornecedor com o melhor valor, que vai te entregar o material no prazo certo, fazendo com que esse material chegue na obra na data certa, nem antes, para não atrapalhar na obra, para não ficar ali ocupando espaço, nem depois, para deixar essa equipe de braços cruzados. Outro ponto também é que na hora de fazer as atividades da obra, nós sabemos a sequência dos serviços. Isso ajuda, porque não fica uma equipe atropelando a outra. E também fazer a leitura do projeto de uma forma coerente, com técnica, para que também não haja erros, não gere retrabalho e, consequentemente, não gere um custo a mais. Quando a gente coloca tudo isso claramente para o cliente, ele entende que um profissional técnico na obra para fazer esse gerenciamento, para coordenar as equipes, para fazer as compras de material, para não estourar o prazo nem o orçamento, não é custo, é investimento. Quando você explica para o cliente que o seu trabalho não é custo, que é investimento, ele começa a entender que a obra custar mais caro ou que a obra atrasar não é uma coisa normal. Não é para ser normal. Desde que tenha um profissional como nós ali coordenando tudo. Um outro erro que o profissional que sai da faculdade comete é achar que a obra é como se fosse um Lego. Tudo assim encaixadinho, sem nenhuma variável, que as coisas vão acontecer mais ou menos igual em todas as situações. E o que ele começa a fazer? Ele começa a perceber que não é bem assim e ele não tem a prática. Então ele começa a dar um jeitinho aqui, dar uma empurrada ali, as coisas começam a não ficar claras para o cliente, não existe mais transparência, esse cliente começa a ficar insatisfeito, esse profissional começa a ficar desesperado, ele começa a perceber que o seu relacionamento com o cliente está ficando desgastado, ele começa a perceber que ele não vai entregar a obra no prazo, ele começa a perceber que aquele trabalho que ele pegou para fazer não vai dar para fazer parte do portfólio dele, que aquele cliente não vai indicá-lo mais para nada. E é aí que ele se sente frustrado, esgotado e perdido. Ele já nem sabe mais aonde buscar clientes, ele já nem sabe como que ele vai fazer para conseguir ganhar dinheiro. Então, vamos corrigir esses erros. Primeira coisa, especialize-se. Para de achar que a faculdade
vai te deixar preparado para tocar a sua vida profissional no mercado de forma plena. Isso não existe. Então, escolha uma área e concentra teus esforços nela. Você precisa aprender na prática a teoria. Você já sabe a teoria. E agora você precisa aprender na prática. Porque o melhor professor é aquele que faz e ensina no presente, no hoje, no agora. Existe um segundo tipo de professor, que é aquele que já fez e sabe ensinar. E existe um terceiro tipo de professor. Então, você tem que aceitar que a prática, ela se aprende na prática. Você precisa entender que isso significa repetição. Você precisa repetir, você precisa ter prática, e isso não acontece a curto prazo, vai levar um tempo. Agora, conforme prometido, eu vou falar para você sobre posicionamento. É muito comum o que eu vou falar. Eu acabei de alinhar com você os 3 erros que você pode cometer e que te impedem de ganhar dinheiro como engenheiro, arquiteto ou designer de interiores, depois que você fez a sua faculdade. E eu também citei aquele profissional que tem dúvidas e que fica querendo dar um jeitinho. O que esse profissional está fazendo? Qual que é a postura dele? Ele finge. Ele começa a gaguejar, ele começa a não ser transparente, ele começa a resolver tudo de uma forma amadora, sem pedir ajuda. E isso as pessoas em volta vão percebendo, o cliente vai percebendo. Então, eu vou te dar uma dica. Quando você for falar com o seu cliente e ele te fizer uma pergunta que você não sabe responder, olha nos olhos dele. Tenha a postura, ombro para trás, queixo aqui a 90 graus. Eu já falei isso numa outra aula minha. E diz para ele que você não sabe como resolver aquele problema, que você vai se informar e vai voltar a conversar com ele com a solução. E aí o que você vai fazer? Você vai pedir ajuda para o especialista naquele assunto que você tem dúvida, para que ele te dê uma solução e você possa levar para o seu cliente de uma forma segura, de uma forma profissional, de uma forma ética, coerente. É dessa forma que você vai ganhar a confiança do seu cliente. É dessa forma que ele vai se sentir seguro com você, vai tirar aquela sensação que possa ter ocorrido de desconfiança, e é dessa forma que você vai aprender sobre aquele assunto para que você possa aplicar em qualquer situação semelhante futura que possa acontecer. E eu também nem preciso falar que esse tipo de postura a gente deve aplicar na nossa vida como um todo, não é verdade? Resumindo, hoje você sai daqui sabendo como corrigir os erros que te impedem de ganhar dinheiro na engenharia, na arquitetura, no design de interiores. Além disso, você sai daqui com um aprendizado sobre como se posicionar com o seu cliente numa situação de desconhecimento de algum assunto. Se essa aula fez sentido para você, marca alguém que você conhece, que esse conteúdo pode agregar conhecimento para essa pessoa. Deixa um comentário aqui para mim. Se você tiver alguma opinião, pode me mandar também, deixar um comentário aqui abaixo da aula. Eu vou adorar saber. Obrigada, um abraço e até a próxima aula.